Conteúdo estudado, candidato aprovado. Colegas concurseiros, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do canal. E hoje, na matéria de Direito e Cidadania, nós vamos estudar um dos itens aqui de editais para concursos, é a identidade de gênero, homofobia, transfobia, transgêneros, travestis. Então é um tema bem atual, cobrado também aí em muitos concursos públicos que são cobradas as matérias aí de direito, cidadania, né, e outras coisas aí dentro de legislações. Tudo bem? Antes de começar, galera, deixa eu dar um recadinho aqui. Inscrevam-se, né? Isso daí é coisa já de rotina, eu sempre estou falando. Inscrevam-se, compartilhem, tudo bem? Me apresentar, né? Primeiramente, Nelson aqui, no canal Estudado Aprovado. E na matéria, pessoal, aqui da matéria, ó, o que eu tenho para falar para vocês? Em cima dessa matéria aqui, antes da gente iniciar, vamos até grifar, né? Fala aqui, identidade de gênero, homofobia, transfobia, transgêneros, travestis. É o seguinte, pessoal, para quem está estudando para concursos públicos, que é o nosso caso aqui, independente de você já ser funcionário público, se você não é, você pretende ser, enfim. Entenda que em um cargo público, eu acho que eu já falei em alguma matéria anterior, tenham cuidado, tá? Cuidado porque em um cargo público, em uma função pública, você vai lidar com todos os tipos de pessoas, todos os tipos de gêneros, etnias, opções sexuais, enfim. Então você tem que ser muito profissional, tudo bem? Por exemplo, eu gosto de mulher, mas em um caso que você, né, de repente, tenha o contato ali com um gay, com uma mulher lésbica, enfim, você tem que ter o respeito, tudo bem? Respeito acima de tudo. Independente da sua opção sexual, independente da sua religião, enfim, respeite, né? Respeitem a todos. Tudo bem? Então, agora saindo dessa parte aí do recado, vamos então iniciar a matéria. Tudo bem? Identidade de gênero, homofobia, transfobia, transgêneros, travestis. Vamos lá. A sigla LGBTQIA+, nem conhecia, vou grifar aqui também a nível de conhecimento, é internacionalmente utilizada para se referir aos cidadãos e cidadãs lésbicas, gays, bissexuais, transexuais e transgêneros, queers, intersexuais, assexuais e o mais, significando todas as orientações sexuais e identidades de gênero. Essa identidade aqui de gênero é novo. Queer, eu não conheço. Mas enfim, vamos lá. Diversidade sexual. Sendo a sexualidade humana formada por uma múltipla combinação de fatores biológicos, psicológicos e sociais. Chama-se de diversidade sexual as múltiplas formas de vivência e expressão da sexualidade e da identidade de gênero. Por esse motivo, deve-se distinguir os conceitos de sexualidade, sexo biológico, orientação sexual, expressão de gênero e identidade de gênero. Então, um breve comentário aqui. Vamos já grifar as partes importantes, né, da matéria: sexualidade humana, bem? Fatores biológicos, vou já grifar tudo aqui, psicológicos e sociais. Diversidade sexual, são as partes importantes aqui da matéria. Múltiplas formas de vivência de expressão da sexualidade. Vou marcar isso aqui, que são as partes chaves da matéria. E identidade de gênero. Tudo bem? As partes importantes. Distinguir conceitos é importante. A gente saber distinguir. Sexualidade, sexo biológico, orientação sexual. Então aqui tem as partes importantes da matéria aqui, inicialmente falando. Tudo bem? Vamos começar então conhecendo essas partes que fala aqui da matéria. Tudo bem? Começando então com sexo biológico. Vamos lá.
Sexo biológico. O sexo biológico refere-se a um conjunto de informações cromossômicas, órgãos genitais, capacidades reprodutivas e características fisiológicas secundárias que distinguem machos e fêmeas. Há também pessoas que nascem com uma combinação diferente destes fatores e que podem apresentar características de ambos os sexos. Essas pessoas são chamadas de intersexos. Não se utiliza mais o termo hermafrodita, pois o mesmo ganhou um valor social negativo para rotular a pessoa intersexual. Embora não exista um dado preciso, segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS, estima-se que aproximadamente 1% da população mundial seja composta por pessoas intersexuais. Um breve comentário aqui. Pessoal, olha que bacana a gente estudar a matéria, porque a gente acaba conhecendo novos termos, novas nomenclaturas. Eu, por exemplo, eu não conhecia esse termo aqui, intersexual, intersexos. Eu conhecia lá atrás, a pessoa hermafrodita, enfim. Né? Como fala que já é um caso biológico, vamos grifar se tiver o seu caderninho aí, ou se quiser, né, digitar aí no seu computador também. Sexo biológico. Então, olha que interessante. Refere-se a um conjunto de informações, cromossômicas. Conjunto de informações cromossômicas. Órgãos genitais, capacidades reprodutivas, características fisiológicas secundárias, que distinguem machos e fêmeas. Olha que interessante, olha que bacana. Não é? Sexo biológico da mulher é um jeito, sexo biológico do homem é de outro jeito. E existem os casos aí dos intersexuais. Como fala aqui, há também pessoas que nascem, ou seja, já é da biologia da pessoa, né, que nascem com uma combinação diferente destes fatores e que podem apresentar características de ambos os sexos. Então vamos grifar. Pessoas que também nascem, né, pessoas, para a gente entender bem a matéria, né, não é decorar. Aqui no canal a gente não decora nada, a gente aprende. Tudo bem? Então distinguir machos e fêmeas. Há também pessoas que nascem com uma combinação diferente desses fatores e que podem apresentar características de ambos os sexos. O que significa essas características de ambos os sexos? A pessoa pode nascer ali com um pênis e uma vagina junto, né? Então, nesses casos aí, essas pessoas são chamadas de intersexos. Pode cair em prova, pessoal? Talvez. Né? Aí a pessoa vai lá, uma questãozinha, uma pegadinha. Tal pessoa nasceu assim, com característica e tal. Aí tem as alternativas. Tá lá. Aí letra D, hermafrodita. Letra A, intersexo. Você escolhe hermafrodita porque você não estudou, você não se atualizou e erra a questão. Um ponto errado, né, um ponto a menos em uma questão de concurso público faz uma diferença gigante. Eu posso te falar por experiência que na última prova que eu prestei eu levei uma raquetada em língua portuguesa. Eu não acreditei. Uma matéria que particularmente eu gosto, sempre estou lendo, mas foi pressa, não revisei, não se sabe. Fui bem em todas as outras matérias, mas a bendita língua portuguesa. Então assim, só como exemplo, né? A gente tem que interagir com a matéria. Vamos nos atualizar. O conteúdo aqui do canal é atualizado, tá? Então, continuando. Não se utiliza mais o termo hermafrodita. Como a gente já comentou, mas o mesmo ganhou um valor social negativo. Né? Infelizmente, esse termo, pessoal, vamos já grifar aqui. O termo hermafrodita, eu falava hermafrodita, é hermafrodita, né? Ganhou um valor social negativo para rotular, ou seja, identificar uma pessoa intersexual. Lembrando, tá? Gente, intersexual não é assim, não é uma questão de gênero. Ah, a pessoa ela gosta de um gênero e de outro, então ela é intersexual. Não, aqui ela fala da parte biológica. A pessoa nasce daquele jeito, tudo bem? As características físicas dela, tudo bem? E continuando. Embora não exista um dado preciso, segundo a Organização Mundial de Saúde, estima-se que aproximadamente 1% da população seja composta por pessoas intersexuais. Então, galera,
não é mito. Tá? Então existem na sociedade pessoas nessas características. Então, em funções públicas, como eu falei no início da aula, já entra essa categoria aqui. Em um cargo público, então a gente tem que respeitar todos com igualdade. Tudo bem? A pessoa heterossexual, que é um homem, gosta de mulher, a mulher gosta de um homem. A pessoa homossexual, e também esses casos biológicos, tudo bem? Das pessoas intersexuais. Então a gente tem que respeitar todo mundo, tá bom? Continuando. Orientação sexual. Orientação sexual é a atração afetiva e ou sexual que uma pessoa manifesta em relação a outra, para quem se direciona o seu desejo involuntariamente. A diversidade sexual é ampla, existindo diversas orientações sexuais, entre elas. Vamos parar um pouquinho aí só para comentar. Estamos então saindo do sexo biológico, ou seja, a característica da pessoa, a forma como ela nasce, e saindo da biologia, a gente já está entrando no lado ali, digamos assim, psicológico, não é? Ou seja, a opção da pessoa, orientação sexual, tudo bem? A gente tem que saber distinguir isso aí em provas de concurso, ou prova de faculdade, enfim, vestibular. Vamos grifar aqui. Orientação sexual. Vamos conhecer então. Orientação sexual é atração afetiva ou sexual. Vamos gravar. Já grifar aqui. Uma pessoa manifesta em relação a outra. Manifesta em relação a outra. Para a gente saber bem. Para a gente entender a matéria. Para quem se direciona o seu desejo. Então, a orientação sexual, que é uma pessoa desejar outra pessoa. Né? A orientação que manifesta em relação a outra para quem se direciona o seu desejo involuntariamente. Né? Se direciona o seu desejo involuntariamente. A diversidade sexual é ampla, existindo diversas orientações sexuais. Tudo bem? A gente tem que saber. Orientação sexual. O que é uma orientação sexual? Não, é a pessoa que é gay. Cuidado, gente, não é. É amplo. Como eu dei o exemplo aqui. Vamos conhecer. Então, o que é uma orientação sexual? Heterossexual. O que é o heterossexual? É a pessoa que se sente atraída, afetiva ou sexualmente por pessoas do gênero ou sexo oposto. Então, o homem, ele se sente atraído por uma mulher. A mulher se sente atraída pelo homem. Então, entra essa atração, que pode ser afetiva, ou seja, gostar da pessoa, desejar a pessoa como companheira, como namorada, enfim, ou sexualmente, a pessoa se atrai pela outra apenas para um ato sexual. Como fala aqui, por pessoas do gênero, sexo oposto. Então, a gente já aprendeu essa parte aqui da matéria dessa parte de direito e cidadania. O que é um heterossexual? Tudo bem? Pessoa que se sente atraída, né, ou afetiva por pessoa do sexo oposto. Então, vamos grifar essa parte. Tá bom? Então, continuando. Outro gênero de orientação sexual é o quê? O homossexual. Gays e lésbicas. O que é isso? Então, homossexual. Pessoa que se sente atraída, afetiva ou sexualmente, por pessoas do mesmo gênero. O homem atraído por um homem, mulher com mulher, enfim. A gente saber a nível de conhecimento na prova. É difícil alguém errar uma questão dessa daqui, caso caia. Mas é a nível de conhecimento. Pessoas do mesmo gênero. Tudo bem? Continuando aqui. Bissexual. Pessoa que se sente atraída afetiva ou sexualmente por pessoas de ambos os sexos e gêneros. Ou seja, uma pessoa, né, uma mulher que pode gostar de mulher também e de homem, enfim. E o homem que pode gostar de mulher e de homem também, então entra nessa categoria bi, né? Bissexual. Aqui. Nível de conhecimento também. Ambos sexos e gêneros. Assexual. Né?
Por isso que é importante a gente estudar, porque de repente cai na tua prova algumas questões, aí você fala assim, não, eu sei o que significa heterossexual, eu sei o que significa homossexual, eu sei o que significa bissexual. Aí cai uma questãozinha lá, assexual. Aí o candidato trava. Poxa, o que é isso? Então, vamos estudar. Assexual é um indivíduo que não sente atração sexual, seja pelo sexo, seja oposto ou pelo sexo, gênero igual. Então, o que é um assexual? Deixa eu grifar aqui. É a pessoa assexuada. Ela não sente a necessidade de se relacionar afetivamente ou sexualmente com ninguém. Se cair na prova, a resposta é essa. Tudo bem? Não sente nenhuma atração. Então vamos já grifar para a gente aprender aqui. Pansexual. Pansexual. Cai numa prova também uma questão dessa, eu não saberia responder. Pansexual. Nunca ouvi, sinceramente, nunca ouvi falar sobre esse termo aqui. Pansexual. Considera-se que a pansexualidade é uma orientação sexual, assim como a heterossexualidade ou a homossexualidade. O prefixo pan vem do grego e se traduz como tudo. Significa que as pessoas pansexuais podem desenvolver atração física, amor e desejo sexual por outras pessoas, independentemente de sua identidade de gênero ou sexo biológico. A pansexualidade é uma orientação que rejeita especificamente a noção de dois gêneros e até de orientação sexual específica. Então, considera-se a pansexualidade uma orientação sexual, assim como a heterossexualidade ou a homossexualidade. O prefixo pan vem do grego e se traduz como tudo. Então, vamos grifar aqui para conhecer. Então, o que significa o pansexual? Significa que as pessoas pansexuais podem desenvolver atração física, amor ou desejo por outras pessoas, independentemente de sua identidade, gênero ou sexo biológico. Então vamos entender. Um pansexual é a pessoa que pode ser homem ou mulher, pode se atrair, se sentir atraído por um homossexual, por uma pessoa heterossexual, por um intersexual, que é o que a gente conheceu aqui. Então é um negócio assim, meio que um gênero global, digamos assim. E a pansexualidade é uma orientação que rejeita especificamente a noção de dois gêneros e até de orientação sexual específica. Então é o gênero que aceita, digamos assim, de tudo. Certo? Então, continuando. Observações importantes. Não se utiliza a expressão homossexualismo, pois, neste caso, o sufixo ismo denota doença e a homossexualidade não é considerada como patologia pela Organização Mundial da Saúde desde 1990, quando modificou a Classificação Internacional de Doenças, CID, declarando que a homossexualidade não constitui doença, nem distúrbio e nem perversão. Não se utiliza a expressão opção sexual, por não se tratar de uma escolha. Olha como é importante a gente estudar. Parece que no começo da aula eu falei isso daí. Então eu já tenho que me corrigir. Não se utiliza a expressão homossexual. Vou grifar então a parte importante aqui. Certo? Observações importantes. Então, não se utiliza a expressão homossexualismo. Então, a gente tem que já deletar essa expressão aqui. Porque seria, esse finalzinho aqui, o ismo, denotaria então doença. Então, não é uma doença, é um gênero. Tudo bem, pessoal? Isso daí já é rotulado pela Organização Mundial de Saúde desde 1990. Olha como que a gente aqui no Brasil é atrasado, né? Porque em várias matérias de internet a gente ouve falar sobre essa expressão homossexualismo. Então, não existe. Bacana a gente se atualizar. Tá bom? Continuando. Gênero.
formulado nos anos 70. O conceito de gênero foi criado para distinguir a dimensão biológica da dimensão social. Embora a biologia divida a espécie humana entre machos e fêmeas, a maneira de ser homem e de ser mulher é expressa pela cultura. Assim, homens e mulheres são produtos da realidade social e não somente decorrência direta da anatomia de seus corpos. Pessoal, isso aqui é muito importante, tá? Parte do gênero. É muito importante. Como diz aqui, foi formulado lá nos anos 70. Então, esse conceito de gênero, ele foi criado para distinguir a dimensão biológica da dimensão social. Vamos grifar essa parte. Distinguir a dimensão biológica da dimensão social. Embora a biologia divida a espécie humana entre machos e fêmeas, não é? A maneira de ser homem e de ser mulher é expressa pela cultura. Eu achei muito bacana essa parte aqui. Assim, homens e mulheres são produtos da realidade social. Realidade social, galera. Não somente decorrência direta da anatomia de seus corpos. Então, a gente tem que entender o que é o gênero. Tudo bem? Papel de gênero. Continuando aqui. Papel de gênero é o comportamento social culturalmente determinado e restrito, historicamente esperado para homens e mulheres. Espera-se que mulheres gostem de rosa, brinquem de boneca na infância, sejam sensíveis, vaidosas e usem cabelos compridos. Papel de mulher, nessa teoria aqui. Já dos homens, espera-se que gostem de azul, que brinquem de carrinho na infância, que sejam fortes, que falem grosso, que nunca chorem, que sejam mulherengos. Masculinidade tóxica. Estes comportamentos são construídos culturalmente, variam de acordo com a sociedade, não são naturais, ou seja, não nascem com a pessoa. Todas as pessoas, independente do sexo biológico, combinam características e comportamentos considerados masculinos e femininos, cada uma de uma maneira diferente. Então, um breve comentário aqui. Eu queria falar, olhando aí para vocês com a câmera, mas eu fiz um intervalozinho e continuei aqui. Parece que a câmera sumiu. Não sei se vocês estão me vendo aí. Mas, enfim, vocês estão ouvindo e lendo aí a matéria. Então, galera, papel de gênero, quem é das antigas aí realmente vai lembrar que isso aconteceu e deve acontecer ainda aí. Né? Mas o que eu achei bacana é no finalzinho aqui desse texto, dessa parte, que fala assim, ó, não são naturais, ou seja, não nascem com a pessoa. Isso aí, galera, é o seguinte, ó, eu vou meio que resumir, jogar real, porque é importante. A gente passa constantemente por um processo de mudança, né, na nossa sociedade. Certo? Eu não vou falar um processo de aperfeiçoamento, porque existem as diferenças, né? Aperfeiçoamento é quando uma coisa tem que ser melhorada. Eu acho que, particularmente, eu vejo como diferenças, né? E realmente, eu que sou aí dos anos 80, eu vi muito isso da coisa do, né, de brincar de carrinho e tal, e nunca tive problema com isso. Tá? Muito bacana e tal, enfim. E mulher brincando aí de boneca. Né? Mas o que acontece, gente? Eu vejo assim, ó, particularmente, saindo um pouquinho da matéria, eu vejo assim, cada um é livre para fazer o que quiser, mas a gente não pode interferir os processos aí de infância, né? O processo da primeira infância, forçar a criança a seguir um gênero, forçar o menino ali brincar de boneca, isso eu não acho bacana, porque você afeta a liberdade e também aí os direitos humanos, tá bom? Mas voltando aqui dentro da matéria, que fala sobre o papel do gênero, então a gente tem que saber que é o comportamento social, né, cultural, né, culturalmente determinado, restrito historicamente, certo? Esperado para homens e mulheres, tá? Esperado para homens e mulheres. Então, nessa teoria aqui de papel de gênero, que fala que a mulher gosta de rosa, brinque
de boneca. Espera-se isso, como fala aqui, papel de mulher. Né? E o homem gostar de azul, essa coisa aí, como fala aqui, o mulherengo, né, para mostrar que é um machão. Isso, gente, na verdade tem uma definição, tá? Uma masculinidade tóxica. Porque dentro disso daqui entra também o machismo, que não é uma coisa bacana. E aí fala aqui no finalzinho. Todas as pessoas, independente do sexo biológico, combinam características e comportamentos considerados masculinos e femininos, cada um de uma maneira diferente. No caso aí do homem e mulher, certo? Digamos assim, aquela coisa básica, né? Mas ocorrem algumas mudanças, enfim. E entra nisso a expressão de gênero. A gente vai saber o que é também. Galera, a aula está quase acabando, né? Nossas aulas não passam, é difícil passar de meia hora, para não ficar um negócio maçante. Tá? Até porque as aulas são subdivididas nas playlists. Mas vamos lá. Falando então sobre a expressão de gênero. A expressão de gênero é como a pessoa se manifesta publicamente, independente de sua orientação sexual. Independente de sua orientação sexual. Deixa eu grifar essa parte aqui porque é importante. Independente de sua orientação sexual. Papel é identidade de gênero por meio do seu nome, da vestimenta, do estilo de cabelo, dos comportamentos, da forma de falar ou linguagem corporal. A expressão de gênero da pessoa nem sempre corresponde ao sexo biológico. Então é importante a gente saber isso aí. Certo? Continuando. Embora vinculada à população LGBT, o QIA+, aí, que já é do internacional, mas aqui no Brasil a gente conhece como LGBT. O conceito de expressão de gênero é mais amplo e não necessariamente aponta o gênero. A maioria das pessoas descreve e adota suas expressões de gênero como masculina ou feminina, mas encontramos pessoas com outras expressões de gênero. Vocês estão ouvindo aí um barulhinho aí de alguém vendendo, né, na rua aí, mas não reparem, tá? Continuando aqui. Um exemplo é o termo metrosexual, surgido no final dos anos 90 pela junção de palavras metropolitano e sexual, sendo uma gíria para o homem heterossexual urbano excessivamente preocupado com a aparência, consumindo cosméticos, acessórios, roupas, seguindo sempre as tendências da moda. Então, aquele cara, um breve comentário, a pessoa metrosexual, o que é ela? O que é uma pessoa metrosexual? Aquela pessoa que gosta de se cuidar para mais. Eu não posso falar para mais ou para menos, mas enfim, aquela pessoa que capricha, que fica ali, minutos ali, penteando o cabelo, né? Se for no caso do homem, ali passando gel, a mulher se maquiando para mais ou para menos, enfim. É aquela pessoa que quer caprichar na aparência. Então, essa pessoa ela é metrosexual, ou metrosexual, né? Um termo aí surgido no final dos anos 90. Certo? Aquela pessoa que está atualizada com as tendências da moda, enfim. Continuando aqui, no finalzinho. Ainda em relação às expressões de gênero, apresenta-se a androginia, termo genérico usado para descrever qualquer pessoa que assuma uma postura social, especialmente relacionada à vestimenta comum a ambos os sexos. A pessoa andrógena, vamos grifar porque é importante, andrógena, é aquela que tem características físicas e comportamentais de ambos os sexos, tornando-se mais difícil definir a que gênero pertence apenas pela sua aparência. Andrógena, então, é aquela pessoa fortona que se fala, pô, um cara, não é a mulher, de repente, aí não sei se entra o bigode no meio aí, pessoa que tem, mulher que nasce bigode, enfim, aí já entra no sentido biológico, não vem ao caso. Eu estou meio que pegando o gancho aí da matéria. Tá bom? Galera, é o seguinte, a gente já está terminando essa aula aqui, estamos terminando. Espero que vocês tenham gostado. Dá o joinha, compartilhe. Se quiser contribuir com o canal fazendo um Pix, vai aparecer um QR Code aí em algumas aulas. Contribua. Aqui o canal é gratuito, tá? O conteúdo é gratuito, porém, nada impede de você dar uma força aí para manter esse projeto. Tudo
Então, a gente se vê na próxima e lembrem-se, conteúdo estudado, candidato aprovado. Um abraço.